abordagem. Aquilo que eu pretendo é transmitir-vos alguns conceitos muito claros e muito rápidos sobre aquilo que se deve fazer nestes doentes, pensando que muitos de vocês não estão propriamente muito ligados a esta área, mas precisam necessariamente de ver doentes da área e, portanto, têm que saber mais ou menos como é que os devem orientar. Pedi então os meus slides, faz favor, se for possível. Então o que é que eu gostava de partilhar convosco? Acima de tudo que nós estamos a falar, obviamente, quando falamos de doença valvular aórtica, de dois grandes grupos de patologia, obviamente a estenose aórtica e a regurgitação aórtica. Mas é preciso percebermos que a maior parte dos doentes até vão ter doença mista, em boa verdade, ou seja, eles não vão só ter estenose aórtica e só ter insuficiência aórtica, muitas vezes elas combinam-se e às vezes as apresentações são mais complexas e a avaliação valvular mais complexa é neste contexto. Mas o que é importante também nós retermos é esta ideia de que esta doença é uma doença extremamente prevalente. E é extremamente prevalente, em particular, porque a população está a envelhecer e a doença valvular aórtica está a crescer. E, portanto, seja qual for estes dois tipos de apresentação que vocês pensem, efetivamente a maior parte dos doentes vão acabar por a ter. Claro que vocês conhecem outras causas, para além desta que estou a falar do envelhecimento, a causa calcificante, que antes não chamávamos basicamente degenerativa, mas não é bem um problema só degenerativo, é uma doença inflamatória ativa. E o que é importante, e eu acho que nisso as guidelines Cristina, peço desculpa por interromper. Não se está a conseguir ouvir. Aqui na sala ouvimos a tua voz natural, mas realmente não se ouve o microfone. Se pudéssemos... Apesar de ouvirmos aqui na sala, os colegas em casa não conseguem ouvir. Posso ouvir aqui uma coisa no programa, pode ser? Posso falar com este? Pronto, então, continuando. Então, o que eu estava basicamente aqui a tentar explicar-vos é que eu acho que as guidelines americanas em 2014 tiveram esta boa ideia de tentar passar esta ideia daquilo que nós já sabíamos também, da insuficiência cardíaca, que a doença valvular é uma doença progressiva. E como é uma doença progressiva, a ideia é, vamos ter um estadio inicial em que os doentes estão em risco e, portanto, nós para a doença valvular aórtica temos que pensar que o doente em risco vai ser aquele que vai ter os fatores de risco, normalmente até da doença aterosclerótica. A maior parte deles, para além da idade, vão ser doentes com outros fatores de risco, nomeadamente com dislipidemia e, portanto, se pensarmos que estes doentes são aqueles que vão estar mais em risco, todas as intervenções também que pudermos fazer para tentar melhorar essas comorbilidades pode ser que tenham algum tipo de impacto naquela que é a progressão da doença. Mas se há coisa que nós sabemos é que estes doentes que têm efetivamente muitos fatores de risco muitas vezes já começam a aparecer com calcificação da válvula aórtica em idades relativamente jovens, lá pelos 60 e tal anos, e mais cedo ou mais tarde vão progredir depois. Podem progredir, mas muitas vezes esperemos que não, mas podem progredir para a estenose aórtica. E, portanto, nós temos um segundo estadio, que é aquele que nós chamamos de doença progressiva, e em que nós temos que estar alerta, porque na realidade os doentes não vão ter nenhum sintoma, e este é o período mais alargado da doença, e finalmente os doentes aparecem já com doença grave, e nessa fase pode haver duas situações. Ou eles estão efetivamente assintomáticos, e quando eles estão assintomáticos, nós muitas vezes temos que estar muito atentos porque, como vocês sabem, na estenose aórtica é particularmente difícil perceber os sintomas, principalmente nos mais idosos, já com comorbilidades, com patologia osteoarticular, que se cansam e limitam a sua atividade por isso, e nós não conseguimos muito bem perceber se é o joelho que está a parar o doente ou se é o problema da insuficiência cardíaca. E, nesses, indiscutivelmente, saber se ele tem fração de ejeção preservada ou fração de ejeção deprimida faz toda a diferença, porque muda completamente o prognóstico e é uma das indicações, mesmo que assintomático, se tiver disfunção ventricular, é uma indicação para intervir. Por outro lado, há aqueles doentes que têm estenoses aórticas graves, já com sintomas, mas nem todos vão ter grandes gradientes, ou seja, nem sempre é assim tão fácil nós percebermos que estamos na presença de um doente com estenose aórtica grave quando olhamos para um ecocardiograma destes doentes, porque alguns deles são enganadores, vão ter gradientes baixos. E já vamos falar sobre isso para vocês compreenderem que às vezes nós temos que estar alerta e suspeitar dessa possibilidade na presença de válvulas altamente calcificadas. Então, quando é que eu espero que me mandem para a consulta de cardiologia estes doentes? Principalmente na presença de sintomas, se tiverem dúvidas na gravidade da estenose aórtica moderada, grave, quando estamos ali naquele limite, e, obviamente, nos doentes com estenose aórtica grave, mas que estão assintomáticos, onde nós sabemos, inclusivamente, que às vezes, em alguns destes doentes bem selecionados, a intervenção mais precoce pode fazer diferença. Então, o que é que acontece? Nós, basicamente, o que estamos a tentar é perceber, em cada fase da doença, perceber o que é que se lhe está a passar. Há uma correlação que vocês veem aqui no meio. O que vocês aqui encontram são aqueles que são os gradientes que vocês vão vendo nestes doentes com estenose aórtica. E muitas vezes estes ecocardiogramas o que vão dizer é isto,
que esse gradiente médio pode ser, por exemplo, entre 20 e 40 para as estenoses aórticas moderadas, menor que 20, regra geral, nas situações ligeiras, e vão ser gradientes médios muito altos ou áreas valvulares mais pequenas para aqueles que são os doentes com estenose aórtica grave. Maior parte das vezes não é a informação que vocês têm, não é propriamente os gradientes. O que vos vão dizer é se é moderada, se é ligeira, se é grave, mas estejam atentos porque nós temos que ser críticos em relação a esta situação. E porquê é que isto é importante? Porque, mais uma vez, aquilo que acontece no coração, a sobrecarga que o coração vai ter, vai depender, obviamente, desta sobrecarga total que está nestes gradientes, nestas áreas valvulares. E, portanto, nós temos que conseguir perceber que isto vai, obviamente, acompanhar a progressão dos sintomas. E reparem, se eu estou a falar de um doente que tem este tipo de progressão lenta, uma fase grande assintomática, eu tenho que saber quantas vezes é que eu vou vigiar em termos ecocardiográficos, porque os testes seriados vão ser extremamente importantes. Então, qual é a grande questão? A questão é que se o doente tem a fase ligeira da doença, ainda só tem uma estenose aórtica ligeira, a tendência será para fazer cada 2 a 3 anos ecocardiografia. Mas alerta para aqui para uma coisa, os doentes mais velhos enganam-nos. Quando eles têm muita calcificação, muitas vezes a progressão é muito mais rápida. Então, para esses doentes mais velhos é muito importante fazermos ecocardiograma anual se aquilo que é a descrição da válvula for uma válvula altamente calcificada, porque muitas vezes eles vão progredir muito rapidamente. E, portanto, aqui aparece que se o doente tem doença moderada, mas se tem ligeira com muita calcificação, aí a ecocardiografia deve ser anual. Claro que vai haver doentes, os tais com estenose aórtica grave, mas que estão verdadeiramente assintomáticos, que à partida já estarão na consulta do cardiologista, onde nós vamos olhar para outros pormenores. E esses devem fazer, no mínimo, cada 6 meses, mas estão normalmente já na consulta de cardiologia. Nós vamos avaliar parâmetros mais finos para perceber o que é que se está a passar com esses doentes e provavelmente tomar decisões, mas aí é outro nível, digamos assim, de cuidados que vai exigir outro nível de atenção. Então, basicamente, como vos disse, atenção a uma coisa. Alguns doentes, e são extremamente chatos estes, são aqueles que nos aparecem com sintomas, estão cada vez mais cansados, clínica de insuficiência cardíaca, e nós vamos olhar para aquilo que são os gradientes, os ecocardiogramas que nos vão dando, e eles têm sempre gradientes que não nos parecem assim muito elevados. Se formos a olhar para aquelas classificações, eles não têm gradientes muito elevados. No entanto, a descrição da válvula é sempre uma válvula muito calcificada. E a gente começa a suspeitar que isto não pode ser só isso. O doente não tem outros motivos para se cansar. Então, o que é que a gente faz nessas situações? Deve avaliar se a área valvular é pequena, deve perceber se tem baixo fluxo ou não, porque se efetivamente tiver baixo fluxo, isso acontece muito nos doentes com ventrículos pequenos, muito hipertensos e que têm uma sobrecarga dupla, então aí nós vamos ter que perceber, consoante a fração de ejeção, se realmente estamos na presença de uma estenose aórtica grave ou não. Claro que isto já é feito em ambiente hospitalar, mas reparem, nós temos formas de tentar triar os doentes que têm verdadeiras estenoses aórticas e orientá-los, porque reparem, eles estão sintomáticos, orientá-los para o tratamento que devemos fazer. Portanto, a doença valvular aórtica, na sua forma estenótica, não é assim tão simples e nós fomos compreendendo isso ao longo do tempo. Portanto, acima de tudo, alerta para a calcificação da válvula, seguimento, perceber se o doente tiver sintomas, que se calhar é mesmo para referenciar para o cardiologista. Como eu vos disse, a intervenção vai estar muito dependente de duas coisas. Uma é a função ventricular, outra é o aparecimento dos sintomas. Esta é a curva que toda a gente conhece de sobrevida dos doentes com estenose aórtica. Eles têm esta péssima sobrevida assim que entram na sua fase sintomática. E, portanto, a maior parte das recomendações diz-nos isto. Se vocês encontrarem um doente que tenha efetivamente sintomas, esse doente deveria ser operado. Operado ou não? Porque hoje em dia falamos de intervenção na válvula aórtica. E a intervenção na válvula aórtica é cada vez mais a possibilidade de escolhermos os doentes para outro tipo de intervenção, nomeadamente a intervenção percutânea. Nós sabemos que estamos na presença, como já vos disse, de população cada vez mais envelhecida, cada vez mais complexa e, portanto, provavelmente essas intervenções vão depender muito do doente que estiver à nossa frente. E escolher um tratamento ou outro vai depender não só de características clínicas, como vos disse, de comorbilidades, da idade, mas também de características anatómicas que possam fazer com que a cirurgia seja mais difícil ou, eventualmente, outras intervenções, porque o doente pode também ter doença coronária. É muito frequente hoje em dia encontrarmos doentes com estenose aórtica grave que também têm doença coronária e, portanto, a intervenção pode pender para ser uma cirurgia para podermos completar com uma revascularização coronária. Para além disso, pensem que, se é verdade que há uns tempos atrás eu fiz esta comunicação há 2 anos sobre o mesmo tema,
E eu dizia-vos que só deveríamos considerar TAVI nos doentes que eram de risco elevado. As coisas já não são tão assim verdade. Agora, também há evidência para os doentes de risco intermédio de que a TAVI pode ser uma boa opção, em particular, mais uma vez, para os mais velhos. E também é verdade que já estão a decorrer ensaios para tentar mostrar se, até nos de baixo risco, nós vamos começar a ter este tipo de tratamento. E, portanto, nós temos de estar alerta para isso. Relativamente à regurgitação aórtica, o que é que eu vos gostava de lembrar? É que as causas aqui são um bocadinho diferentes. Também temos causas relacionadas com a válvula, degenerativas, mas também temos causas relacionadas com a própria aorta. E há várias formas de classificar, parecidas com aquelas que acontecem na válvula mitral, mas aqui o que eu gostava que vocês se lembrassem é que, mais uma vez, temos um período longo assintomático e quando aparecem os sintomas, a coisa é um descalabro. A mortalidade começa a ser altíssima. E esta é uma doença chata. Chata porquê? Porque, lá está, como os doentes demoram muito tempo a aparecer com sintomas e toleram muito a lesão regurgitante, o que vai acontecer é que muitas vezes vocês vão ter problemas cedo e vão ter problemas com disfunção ventricular antes sequer de aparecer os sintomas. E nós temos que estar muito alerta para isso. Então imaginem, se vocês tiverem um doente de 76 anos, que seja de uma hipertensão de difícil controle, está limitado porque tem um problema osteoarticular de um joelho e vem à vossa consulta mais cansado, a informação que vocês tinham no vosso processo era esta. Em 2015 fez um ecocardiograma, tinha dilatação moderada da aurícula esquerda, hipertrofia moderada, uma boa fração de ejeção e uma insuficiência aórtica ligeira. E a minha pergunta para vocês é, com que periodicidade é que vocês acham, reparem, isto foi o ecocardiograma de 2015, deveria ter sido realizado este ecocardiograma? Cada 3 a 5 anos, cada 2 a 3 anos, anualmente ou cada 6 meses? Vamos votar? Eu estou com a maioria. Eu também acho que este doente devia fazer ecocardiograma cada 2 a 3 anos. Isto porquê? Porque nós não temos propriamente dilatação significativa da aorta torácica associada à insuficiência aórtica, temos uma insuficiência aórtica que é ligeira e nestes casos é aceitável fazermos cada 2 a 3 anos. No entanto, se a insuficiência passar a moderada, então aí eu já tenho que considerar cada ano, mas atenção a uma coisa, é que vocês contem que quando os doentes começam a ter insuficiências graves e acreditem, a insuficiência aórtica nem sempre é fácil de avaliar, porque às vezes os jatos são excêntricos, os nossos critérios de classificação são complexos e, portanto, não é muito fácil de avaliar uma insuficiência aórtica, mas uma coisa eu sei, é que quando o ventrículo começa a dilatar, a coisa está a piorar seguramente. E, portanto, a dilatação ventricular deve ser uma coisa que vos deve alertar e que deve fazer, inclusivamente, que o aperto naquele que é a vigilância seja muito maior. E, portanto, reparem, este doente faz agora, em 2018, um novo ecocardiograma e já tem uma insuficiência aórtica moderada e uma dilatação moderada das cavidades esquerdas. E o que eu vos pergunto é, neste doente, que tem uma insuficiência aórtica moderada, que tem uma dilatação do ventrículo esquerdo e que tem dispneia para meio de esforços, o que é que vocês acham que era a altura de fazer? Nós devíamos enviar para a consulta de cardiologia, repetir ecocardiograma em 6 meses, repetir ecocardiograma dentro de 1 ano ou pedir uma prova de esforço? Vamos votar. Ora lá, eu também acho. Nós devíamos mandar à consulta de cardiologia, porque, como eu vos disse, nós suspeitamos que isto possa ser mais importante até do que se calhar está quantificado, porque o ventrículo está a dilatar e o doente está sintomático. Estes são os doentes, efetivamente, que devem ser referenciados. E, na realidade, muitas vezes o que nós fazemos na cardiologia é completar o estudo, fazendo, por exemplo, um ecotransesofágico, que nos pode mostrar o mecanismo da insuficiência e quantificar melhor a insuficiência. Podemos fazer um ecocardiograma 3D, uma ressonância magnética nas dúvidas, mas temos outras capacidades para depois perceber a gravidade e porque é que o ventrículo dilata. Se é por isto ou se há outra coisa associada que possa estar a provocar a dilatação ventricular e possível disfunção no futuro. Agora a questão é, e o que é que eu fazia então com este doente? Se ele tem uma insuficiência aórtica grave, é óbvio que aquilo que me parece é que ele tinha que ser intervencionado. E aqui a intervenção ainda continua a ser cirúrgica. E reparem que
os dados que nós temos em relação à dilatação do ventrículo esquerdo têm muito a ver com o diâmetro telesistólico. Mas qual de vocês é que recebe num ecocardiograma normal diâmetros telesistólicos do ventrículo esquerdo? A malta dá-vos diâmetros telediastólicos e com sorte de volumes. Portanto, nós temos que estar alerta, certo? Vocês não vão ter essas informações todas, mas vocês vão ver que o do ventrículo está a dilatar e vão perceber então que o doente tem que ser referenciado. Mas há efetivamente estudos mais antigos que mostram que os doentes com disfunção e com dilatação devem ser orientados para a cirurgia. E atenção, as guidelines também dizem isto. Se a coisa estiver a progredir rapidamente, isso pode também ser uma indicação para nós considerarmos cirurgia. Portanto, nós temos que estar atentos a estas modificações e por isso é que os testes seriados fazem sentido. Agora, há assim propriamente alguma mesinha que eu possa utilizar para ajudar estes doentes? Algum tratamento médico? Tirando o tratamento da hipertensão e das comorbilidades, que é aquilo que nós normalmente fazemos, e obviamente a insuficiência cardíaca, se o doente começar com insuficiência cardíaca e tiver disfunção ventricular, esqueçam, os vasodilatadores não ajudam. Isto é, vocês não vão usar um IECA a pensar em tratar a insuficiência aórtica, vocês vão usar um IECA porque o doente tem hipertensão ou tem disfunção ventricular. Portanto, já foram feitos vários estudos, quer com bloqueadores de canais de cálcio, com IECAs e ARAs, e não mostraram que atrasassem a progressão da doença. Portanto, não é por isso que a gente os vai fazer. Então, só para terminar, o que é que eu gostava de vos dizer? Que a doença valvular aórtica é frequente, que nós temos aqui uma questão fundamental, que é que a fase assintomática é muito longa, exige que nós estejamos atentos e façamos exames seriados, e esses exames seriados, de uma forma geral, deve-se repetir ecocardiograma cada 2 a 3 anos em formas ligeiras, mas anualmente, se em formas moderadas, ou se estamos a falar de estenose aórtica ligeira que tenha muita calcificação. Referenciar para a cardiologia os doentes sintomáticos que tenham doença moderada a grave, porque às vezes a moderada não está bem quantificada, e estenoses aórticas e doentes assintomáticos que tenham formas graves ou rapidamente progressivas. A intervenção depende muito, normalmente, de sintomas e disfunção ventricular, mas às vezes há outros parâmetros mais finos que nós acabamos por avaliar nas consultas de cardiologia e que podem nos dar essas indicações. Por fim, a terapêutica médica, basicamente é a terapêutica médica que vocês fazem para qualquer outro doente que associadamente possa ter insuficiência cardíaca, hipertensão ou outras comorbilidades. Muito obrigada pela vossa atenção. E agora passamos às perguntas. Perguntas da Assembleia. Neste momento não temos aqui ainda nenhuma pergunta no chat. Já temos muitas pessoas a assistir e já vários colegas já conseguiram votar através do televoto, mas pergunta neste momento ainda não temos nenhuma. Então eu vou fazer uma pergunta. Estas formas de estenose aórticas em que há baixo gradiente, depois há as formas com função preservada e com função deteriorada. Queres elaborar um bocadinho mais nestas estenoses aórticas de low flow, portanto vamos a pacientes com gradientes abaixo de 40 e que têm uma função preservada, mas tem uma área valvular pequena, isto causa alguma confusão na cabeça de muita gente? Isto é muito importante. Porquê? Porque se a gente compreende nas disfunções ventriculares que os doentes possam não ter grandes gradientes porque não têm ventrículo para gerar grande gradiente, e nós compreendemos isso, nos doentes com fração de ejeção preservada é um bocado incompreensível porque é que não conseguimos gerar grandes gradientes. Mas a verdade é que macroscopicamente nós olhamos para as válvulas e as válvulas são muito calcificadas e parece-nos efetivamente que há muita hipertrofia que pode ser justificada por aquela barreira que nós estamos a encontrar. Mas o que é que acontece nestas situações? É que estes doentes muitas vezes têm baixo fluxo, ou seja, eles não têm um grande stroke volume, ou seja, a capacidade de injetar sangue não é grande coisa, apesar de quando vocês olham para a fração de ejeção, que é em si, digamos assim, um mau indicador da função sistólica por si só, porque é muito grosseiro, nós na realidade não conseguimos perceber que esses doentes podem ter baixo fluxo, podem não ser propriamente os doentes normais de normal fluxo, muitas vezes porque têm outras barreiras, têm hipertensão, que também aumenta essa sobrecarga dentro do ventrículo e impede os fluxos serem maiores. Então, se nós indexarmos estes doentes, a área valvular, a esses fluxos, se conseguimos perceber que para aquele doente aquilo já é muito importante, e inclusivamente se conseguimos, em dúvida, quando nós achamos, por exemplo, calculamos a área valvular aórtica, que deve ser a forma mais correta de avaliar estes doentes, e que ainda assim ficamos com dúvidas porque a janela é má e nós achamos que pode haver erros de cálculo, porque, por exemplo, estamos a medir mal a câmara de saída, então
fazer um score de cálcio da válvula, que é uma coisa que obviamente não está à disponibilidade da medicina geral e familiar, mas está à disposição dos cardiologistas, pode ser muito importante, porque o grau de calcificação indica-nos se é grave ou não e até tem níveis diferentes e cutoffs diferentes consoante se tratem de mulheres ou de homens. E isto é fundamental, porque eu posso estar a falhar um tratamento num doente que está sintomático porque estou convencida que ele não tem uma estenose aórtica grave e na realidade ele tem. E o problema é que a maior parte dos ecocardiogramas que nós recebemos, a nível da medicina geral e familiar, não vos vão dar as válvulas sequer. Portanto, vocês podem estar longe de perceber o que realmente se está a passar com aquele doente. E é por isso que eu fiz esta alerta. Respondi à tua pergunta? Muito bem, muito bem. Agradeço, Carlos. Não sei se há perguntas. Se não houver, eu passava, nós estamos já um bocadinho atrasados no programa, são 9h28, eu passaria já ao orador seguinte, que é a doutora Ana Galrinho, que nos vai falar sobre doença da válvula mitral, abordagem, seguimento e momento de intervenção / referenciação. Bom dia a todos. Eu enviosei um bocadinho a minha apresentação mais para a insuficiência mitral, visto que a estenose mitral reumática é bastante rara e acabei por ficar um bocadinho mais pela insuficiência mitral e atendendo ao tempo, porque a insuficiência mitral vai ser uma doença muito frequente, é a valvulopatia quase mais frequente a seguir à estenose aórtica. A etiologia degenerativa é aquilo que nós temos cada vez mais frequentemente, a população está envelhecida e é mais frequente. Assim, quando a gente olha para um doente com uma doença da válvula mitral, temos que avaliar o doente, os sintomas, ver a válvula, se os filetes estão espessados, se estão degenerados, se têm muitas soluções, muitas alterações. Depois ver, portanto, em termos de insuficiência mitral, ver o jato, ver o ventrículo, se está dilatado ou não, e depois avaliar, portanto, o doente, ver, portanto, às vezes até ver, porque o doente às vezes é velhinho, não se queixa porque não tem grandes queixas, mas, no entanto, se a gente fizer algum esforço, as pessoas passam a estar sintomáticas, porque muitas vezes o esforço é que desencadeia os sintomas. A válvula mitral é uma válvula muito complexa, tem aparelhos, tem o aparelho subvalvular, tem uns folhetos, tem um anel e, portanto, tudo isto, estas situações podem ser de alterações e, portanto, serem de patologia. Quanto à insuficiência mitral, é muito importante fazer esta distinção entre insuficiência mitral primária ou por doença do folheto e da válvula e secundária. Secundária em que a válvula toda ela é normal, o que está alterado é o que está à sua volta. A aurícula que está dilatada, caso, por exemplo, da hipertensão e da fibrilação auricular, ou secundária quando é por dilatação do ventrículo, como por exemplo nos doentes que têm cardiopatia dilatada ou cardiopatia dilatada de etiologia isquémica, sobretudo nos infartos inferiores. Depois também há a insuficiência mitral de etiologia mista, onde, por exemplo, os doentes podem ter pequenos prolapsos e depois, consequência de estarem mais velhos, terem um infarto e aumentar assim o grau de insuficiência mitral. A insuficiência mitral secundária, é preciso distinguir dois tipos. Um em que o ventrículo dilata tudo porque a insuficiência mitral, porque o doente tem uma cardiopatia dilatada, portanto o ventrículo vai dilatando e a válvula não consegue fechar normalmente, não consegue coaptar e depois aquela etiologia em que o folheto posterior da válvula mitral fica repuxado, fica sob tensão, normalmente quando existe um infarto inferior e em que o músculo papilar posterior está sob tensão. Isto é uma classificação que os cardiologistas gostam muito, que é relacionado com a existência de movimento a mais ou a menos ao nível da válvula mitral, tipo 1 quando há um movimento da válvula mitral, tipo 2 quando há um movimento a mais e a válvula prolapsa, tipo 3 quando a válvula não se consegue mexer e pode ser tipo 3A ou 3B. 3B é o caso das válvulas reumáticas, que em sístole e em diástole não se conseguem mexer, e tipo 3B o caso quando há o infarto posterior em que a válvula está repuxada. E agora vou passar aqui a um caso clínico para vocês terem ideia. Isto é uma senhora de 53 anos que diz que não se queixa muito, talvez um bocadinho mais cansada que o habitual, mesmo para o mesmo tipo de esforço. Sabia que tinha um sopro conhecido, tem este ecocardiograma que mostra um prolapso e tem uns folhetos assim redundantes. E vocês veem aqui a válvula a regurgitar. E a minha questão, esta vou eu responder, que tipo de insuficiência é esta? E se a gente fizer
assim, portanto, é uma insuficiência mitral primária, porque eram os folhetos que estavam alterados. E agora um outro caso clínico. Este é um homem de 34 anos, era ex-fumador, novinho ainda, teve um infarto inferior há relativamente pouco tempo e fez angioplastia da artéria descendente anterior e da circunflexa. Começou com queixas muito de cansaço. E o que é que vocês veem? Veem que o ventrículo não contrai grandemente, portanto tem má função. Na ressonância viu-se que tinha uma fibrose extensa da parede inferior e posterior e a fração de ejeção ainda era mais reduzida do que no eco, dava 26%. Cintigrafia não tinha isquémia, portanto o que estava no cruzado e tinha, como vocês veem, uma grande insuficiência mitral. E aqui a questão é, então, e isto aqui o que é? Então, a válvula era normal, ela só não conseguia fechar normalmente porque o folheto posterior estava repuxado. E, portanto, é uma insuficiência mitral... isto tem que ter uma certa sensibilidade para isto. Portanto, então, a válvula, portanto, era uma insuficiência mitral secundária e é aquele tipo Carpentier tipo 3. A insuficiência mitral avalia sobretudo com ecocardiografia, é a técnica mandatória, é aquela que vocês também têm mais disponível, tem estes parâmetros todos que a gente tem que avaliar, que eu vou passar. Quando vocês veem os relatórios de eco, é preciso ver alguma coisa. Vê-se como é que está descrita a válvula. Se estiver a dizer que está em ruptura de corda, perfuração de folheto, um folheto de fleilo, obviamente que estamos perante um caso de insuficiência mitral grave. Tem muitos parâmetros que a gente costuma avaliar e que são sinais de gravidade. Às vezes, se vier num relatório que não dura durante a sístole toda, nunca é grave. Portanto, se não dura a sístole inteira, não é grave. Também tem os aspectos do Doppler. Às vezes os colegas descrevem que o sinal Doppler é muito intenso, é grave. E obviamente, esta é uma coisa gravíssima que enche a aurícula toda. Depois vêm às vezes quantificados do Doppler quando se pede várias outras coisas. Uma é a vena contracta, que é esta porção do fluxo ao nível da válvula, ver se o jato é largo ou não, é o que isto mais ou menos quer dizer, e se for superior aos 7 mm então é grave. Depois podemos ver também o fluxo das veias pulmonares, que este será o normal, e este, quando o jato é muito grande, entra por dentro da veia pulmonar e então inverte o fluxo, portanto é grave também. E depois ainda pode vir relatado nos relatórios o orifício regurgitante, que é uma medida, é uma conta matemática, um cálculo matemático em que a gente mede aqui o raio do fluxo de convergência e depois multiplica pela velocidade máxima e por um índice pela velocidade do aliasing e dá-nos mesmo o orifíciozinho regurgitante. E podemos também ter até o volume regurgitante, se bem que seja um parâmetro que normalmente nunca vem referido nos exames. Quando é que... Porque às vezes pedem, e depois aquele eco transesofágico, quando é? Bem, o transesofágico é um exame importante, que se tem que fazer, dá para ver melhor as válvulas, quantifica melhor então o mecanismo da insuficiência mitral, permite ver o fluxo das veias pulmonares sem interferência e avaliar então outras válvulas também e ver até outro tipo de patologia. Temos ainda agora aí o aspecto de ter eco 3D, que é este assim com umas imagens bonitas, em que se vê os jatos cêntricos, melhor, jatos ao nível das comissuras, outro tipo de patologia e que os cirurgiões gostam muito porque parecem mesmo as imagens que eles veem no Globo. Isto só para dizer que com este tipo de eco até podemos ver muito bem o orifício regurgitante, que às vezes não é elíptico, não é redondo, pode ser mais elíptico, mais estranho. E voltando ao caso clínico, então a nossa doente que tinha um prolapso da válvula mitral tinha uma fração de ejeção de 64%, um ventrículo de 62,43% e depois fui fazer eco transesofágico e tinha toda esta regurgitação. E a minha pergunta, aqui mais umas imagens de eco transesofágico, veem que a válvula vai toda lá parar dentro, aqui também. Não era muito sintomática e a minha pergunta, e esta é para votar, o que é que vocês acham desta insuficiência mitral? É grave, é moderada, é ligeira? Era um jato que ocupava toda a aurícula, o que é que vocês... e podem votar.
Depois, então, puseram que era primária e era um Carpentier tipo 3A e grave. Era um tipo 2, era um prolapso, porque a válvula ia toda para dentro da aurícula e era efetivamente muito grave. O 3A é quando é válvula reumática, é nos doentes que têm uma válvula que tem reumatismo, portanto tiveram reumatismo articular e febre reumática na infância, é quando a válvula, portanto isto era uma válvula prolapso, prolapso era este tipo. A pergunta era se calhar um bocadinho mais difícil. Caso clínico número 2, então é o nosso jovem que teve um infarto, tem hipertensão pulmonar, que também às vezes é referido, o ventrículo não mexe grandemente, como vocês podem ver, até já tem aqui uma imagem que é um desfibrilhador, o ventrículo está muito, muito dilatado, fez eco transesofágico, o jato é deste tamanhão enorme, como vocês vão ver, até parece que não, quando os folhetos ao coaptarem fica ali um buraco quase no meio. E agora esta é para votar, então esta insuficiência mitral, o que é que vocês acham? Podem votar? Ora, esta pergunta era realmente secundária, foi na sequência do infarto, era aquela em que o folheto estava todo retorcido e, portanto, é isto mesmo, está certo. Então, e como orientar estes doentes? Vamos ver pelo primeiro caso. Isto é as guidelines, vamos ver esta doente. Ela não estava muito sintomática. E, portanto, não tinha grandes queixas, mas também dizia que tinha alguns sintomas. Portanto, esta doente estaria um bocadinho, talvez até mais aqui assim, no meio. De qualquer maneira, a decisão entre o operar e o não operar, sendo uma insuficiência mitral tão grande, aqui se calhar nem tinha assim grande significado. Vamos acreditar mais que a doente tinha sintomas, ela se calhar em esforço tinha alguns e, portanto, seria então para uma evolução cirúrgica. Mas também esta doente estava aqui neste limbo e provavelmente poderia também, se não tivesse, mas tinha aqui outros sinais, tinha uma aurícula dilatada. Portanto, esta doente acabou por ser considerada que se devia ser operada e ficou relativamente bem. Portanto, era uma válvula aqui toda cheia de coisas, toda cheia de o folheto posterior todo mamilonado. A senhora foi operada e ficou muito bem. Quanto ao outro doente, o que é que este doente, a insuficiência mitral secundária, é um pouco complicado porque se os doentes não têm nada para revascularizar, e este doente não tinha, já tinha feito angioplastia, tem má função, temos de ter muito cuidado nestes doentes. E isto é o que diz as guidelines. Este doente, vamos ver em que fase é que ele estava. Bem, ele tinha má função e tinha uma fração de ejeção, que era entre os 30 e os 26, portanto, poderíamos logo pô-lo aqui nesta fase. Mas pensar neste jovem, por pô-lo logo para transplante, uma assistência ventricular, isto é muito complexo, sobretudo quando se tem 34 anos. E então considerámos que este doente não tinha indicação para bypass, porque tinha feito angioplastia, risco cirúrgico era entre o baixo e o moderado, tinha hipertensão pulmonar, estava muito queixoso e considerámos então que talvez tinha uma boa anatomia para isso e vamos tentar tratar com uma solução percutânea. E isto eu trouxe só este slide, porque às vezes as pessoas pensam, vamos mandar um doente para transplante, mas a gente tem que perceber que a sobrevida dos transplantes anda ali nos 11 aos 10 anos, entre os 11.8 e 13.2 aos 10 anos. Portanto, este doente tinha 34 anos e íamos-lhe acrescentar mais uma esperança de vida de mais 12 ou 13 anos, era muito mau. Portanto, acabámos por pensar, propusemos o doente para discussão em termos de serviço, de ART-TIM, que é uma equipa multidisciplinar, e chegámos à conclusão, o doente não tem nada para revascularizar, para fazer bypass, tinha má função, está sintomático, tem hipertensão pulmonar, o BNP estava aumentado, portanto tinha insuficiência cardíaca,
e a nossa ideia foi atrasar a necessidade de transplante o mais possível. E então o doente foi tratado com este clipe que se põe ao nível da válvula mitral, vem aqui, na tentativa de conseguir unir os folhetos que está cada um para o seu lado. E foi o que fizemos. O doente levou então os 2 clipezinhos que vocês veem aqui, isto faz por via percutânea, pela perna, e veem que quase não tem regurgitação mitral, a pressão na artéria pulmonar desceu, o BNP também desceu, o doente ficou muitíssimo bem. E só gostava de dizer que nestes doentes com insuficiências mitrais, são doentes complexos, difíceis de avaliar. Primeiro há sempre que fazer a distinção entre se a doença é dos folhetos ou é do meio onde a válvula está inserida. Essa é a parte mais importante logo a fazer. Ver se o doente é sintomático ou não. Se é sintomático, deve ser sempre referenciado. Se é sintomático, tem que ser seguido com ecocardiografia. E ir avaliando as coisas de acordo com os critérios e com as guidelines. Neste caso, nestes 2 casos, pensar sempre na insuficiência mitral primária, sendo a doença dos folhetos, seguir sempre o doente criteriosamente. A insuficiência mitral secundária é uma doença do meio que o envolve, normalmente de natureza isquémica ou de natureza dilatada. O tratamento e o prognóstico da insuficiência mitral primária e secundária são totalmente diferentes. Estamos a falar de insuficiências, mas é como se fossem doenças diferentes e temos sempre que fazer uma boa estratificação de risco. E acabei a minha apresentação. Muito obrigada, Ana. Antes de mais, aqui na audiência, há alguém que gostasse efetivamente de fazer algum comentário ou colocar alguma questão? Cristina, temos aqui algumas perguntas. Perfeito. Tem? Pode ser? Pode ser. Então, a Ana pergunta, e sobre a descrição do Doppler pulsado que aparece muitas vezes no relatório, que valor de significado lhe devemos atribuir? O Doppler pulsado, em termos da insuficiência mitral, só vai dizer se ela existe ou não, porque é uma coisa que nós fazemos, pomos uma amostra e, portanto, só conseguimos, no fundo, estamos a ver a insuficiência mitral naquele ponto. Era o que nós tínhamos há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer ecocardiografia, mas não nos dá mais nenhuma informação. O Doppler pulsado, ao nível da aurícula esquerda, ao nível das veias pulmonares, já é diferente. Se nós pusermos o Doppler pulsado numa veia pulmonar e o fluxo em sístole estiver invertido, então podemos dizer, esta insuficiência mitral é grave. Mas o Doppler pulsado serve neste momento para isto, para dizer se existe ou não insuficiência mitral, e é uma coisa um pouco às cegas, porque nós pomos naquele ponto quer dizer que existe fluxo que vem para a aurícula esquerda em sentido retrógrado e, portanto, existe algum grau de insuficiência mitral. Claro que nós antes pulsávamos, punhamos a mosca do Doppler pulsado ao nível da válvula e pronto, quer dizer que o fluxo chegava ali. Pomos a meio da aurícula, quer dizer que a insuficiência mitral era um bocadinho maior. Se pomos cá mesmo no teto da aurícula... Ana, então... desculpa interromper-te. Eu acho que provavelmente o que os colegas queriam saber era o fluxo transmitral. Talvez. Não, eles escreveram mesmo desta... A pergunta só era esta. Só está escrito assim. É. Entretanto, tenho... posso avançar ainda com perguntas ou aqui na sala? Mais uma pergunta. Ok, então é preciso compreender, Carlos, que eles são benfiquistas, estão em sofrimento. Não se pode esperar que eles façam perguntas, ok? Bom, isso é muito pouco baseado na ciência. Futebol não tem ciência. A Liliana Silva. Os doentes com insuficiência mitral grave devem ser sempre referenciados à cardiologia e os doentes com insuficiência mitral moderada? Qual deve ser a periodicidade do ecocardiograma nos doentes assintomáticos? Muito bem. Os doentes assintomáticos é assim, se nós tivermos uma insuficiência mitral ligeira, pronto, e que não nos pareça, um ecocardiograma deve ser pedido de 2 em 2, 3 em 3 anos. Não vale a pena estar a pedir todos os anos. Pronto, se for ligeira. Se for moderada, e aqui temos que pensar, é primária ou é secundária? Se for secundária e o doente tiver uma doença isquémica, podemos pensar, isto pode vir a evoluir. O doente deve ser feito o ecocardiograma anualmente. Mas se houver alguns marcadores no ecocardiograma que nos possam levar que o doente possa ter uma evolução mais rápida da insuficiência mitral,
poderemos ter que o estar a fazer, se for uma insuficiência mitral que já esteja na fase do moderado à grave, podemos ter que o fazer cada 6 meses. Só nesse aspecto. Se for uma insuficiência mitral primária, anualmente, se for o caso de uma insuficiência mitral moderada. Ok, e com grave devem ser sempre referenciados à cardiologia? Sempre referenciados à cardiologia. A insuficiência mitral é uma doença um pouco traiçoeira, porque muitas vezes os doentes estão assintomáticos, mas aquilo já está a trabalhar na disfunção do ventrículo esquerdo e, portanto, os doentes têm que sempre ser observados em cardiologia. Ainda temos tempo para mais uma, não Sim. sei, uma só? Ok. Bom dia, um dos grandes problemas em MGF é não termos resultado da fração de injeção nos relatórios e apenas... Encurtamento. Pois. Depois temos só uma conclusão do colega sobre a função. Ou seja, do colega que pensou que faz o relatório. Mas a classificação também corresponde a um intervalo e não nos ajuda. Como fazer? Não sei se a pergunta está suficientemente clara. Está claríssima. É assim, a insuficiência mitral... se o colega escrever insuficiência mitral boa para uma insuficiência mitral é acima da fração de ejeção de 60%. O que significa que, em termos de fração de encurtamento, corresponde a um valor, pelo menos, para cima de 45%. Portanto, temos que ver isso. Mas todos os relatórios, eu falo isso, em termos de insuficiência mitral, deveriam trazer fração de ejeção. Até sugiro aos colegas que, quando têm um doente com insuficiência mitral, escrevam com cálculo de fração de ejeção. Peçam lá no relatório, escrevam mesmo para calcular a fração de ejeção. De acordo com aquilo que seria um ecocardiograma bem feito, e as guidelines dizem isso, nós devíamos sempre pôr, sobretudo num caso de insuficiência mitral, relatar a fração de ejeção. Era mandatório. Mas eu... admito que em alguns casos esteja a fração de encurtamento. Mas se disser que a função é boa, já nos deixa alguma tranquilidade. Pelo menos que o colega tenha visto e que aquilo esteja de acordo com aquilo que é uma boa fração de ejeção. Se diz que é razoável, não. Esse doente tem que ser encaminhado rapidamente à cardiologia. Muito bem. Posso fazer um comentário só rápido? E prende-se com a insuficiência mitral secundária, ou seja, uma insuficiência mitral que não está relacionada com o problema da válvula, mas com o problema do ventrículo. E aqui, muitas vezes, são classificadas as insuficiências mitrais, se não se percebe o mecanismo que é secundário e não primário, como moderadas. E, na realidade, estas insuficiências mitrais, sendo classificadas como pretensamente primárias, como moderadas, elas são severas. Estes doentes é preciso ter um especial cuidado e, portanto, neste grupo de doentes, quando nos aparece um doente tem infarto, teve sempre uma válvula normal, e agora aparece-nos uma insuficiência mitral classificada no eco como moderada, deve ser referenciado para a cardiologia mais precocemente. Era aquilo que eu estava a dizer, quando existem alguns sinais, porque a insuficiência mitral secundária é secundária a outras doenças. Portanto, o ter também insuficiência mitral numa doença que já está associada a outras doenças, a insuficiência mitral secundária referenciar para a cardiologia. Muito bem. Ana, muito obrigada mais uma vez, foste claríssima, obrigadíssimo. E vou pedir agora ao Francisco Sampaio. Nós estávamos aqui a falar, Francisco, de doentes para intervenção, só que o problema é que eles depois são intervencionados e alguém tem que os seguir. E a cardiologia, muitas vezes, passado um anito, aquilo está tudo a correr bem e dá-lhes alta para o médico de família. E depois como é que a gente segue os doentes? Ora bem, então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Cumprimento aos meus amigos aqui da mesa. Este tema não é um tema muito entusiasmante. Estávamos a conversar há bocadinho aqui com o Mário Jorge, não é efetivamente um tema entusiasmante, mas efetivamente, como a Cristina disse, nós temos estes doentes e, portanto, temos que os seguir. E eu devo dizer que eu não gosto nada de próteses, odeio próteses. Acho que todos os ecocardiografistas não gostam de próteses e por isso é que mandamos aos cirurgiões que reparam as válvulas aqui como o nosso ilustre cirurgião da mesa. Mas a verdade, a Cristina já mostrou este slide. Nós temos muitos doentes com próteses, já tínhamos aqui, estes dados já são antigos do Euroheart Survey, mas vamos ter mais porque a doença valvular está a aumentar, os doentes estão mais idosos, vão ter mais doença valvular e, portanto, vamos ter mais próteses porque em alguns doentes, efetivamente, é aquilo que nós temos para lhes oferecer. De qualquer maneira, isto não é igual para todos. Portanto, esta pergunta é um bocadinho difícil de responder porque, obviamente, cada doente é um doente e, portanto, nós não podemos aqui estabelecer um pacote igual para todos e segui-los todos da mesma maneira. E eu pensei aqui que há, efetivamente, duas questões
que nós devemos responder para seguir estes doentes e para saber como seguir estes doentes. Primeiro, que prótese ou que intervenção é que nós temos, é que o nosso doente tem. E depois, quem é este doente? Provavelmente a pergunta mais importante. Respondendo à primeira pergunta, bem, para simplificar, vamos pôr isto em dois grandes grupos, que são as próteses mecânicas e as próteses biológicas. Depois, dentro delas, há algumas particularidades, mas, para simplificar, vamos esclarecer que há as próteses mecânicas e as próteses biológicas. Como é que decidimos quando é que pomos uma e quando é que pomos outra? Também não vamos complicar muito, não é esse o objetivo desta apresentação, mas as próteses, todas elas têm os seus problemas. A principal diferença entre as próteses mecânicas e as próteses biológicas tem a ver com este risco de deterioração estrutural, que por sua vez é uma função do tempo e que é quase exclusivo das próteses biológicas. E, portanto, obviamente que a esperança de vida do doente e, portanto, a idade do doente é aqui um fator importante para decidir que tipo de prótese é que nós vamos pôr ao nosso doente. E, portanto, obviamente que nos doentes mais jovens nós vamos pôr próteses mecânicas, nos doentes mais velhos vamos pôr próteses biológicas. Depois há aqui um intervalo, que se repararem aqui há diferenças entre as recomendações, e os americanos, por exemplo, nesta última atualização das suas guidelines do ano passado, baixam o limiar para uma idade opcional para 50 anos, entre os 50 e os 70 é opcional para uma prótese biológica ou uma prótese mecânica, e isto reflete aquilo que efetivamente tem acontecido na prática clínica, cada vez mais nós pomos próteses biológicas, mas temos que ter a noção de que muitas vezes há coisas que nós fazemos na prática que têm muito pouca base ou que têm pouca base científica. E embora isto venha de dados observacionais, não são estudos randomizados, mas pode ser pouco prudente pôr próteses biológicas, mesmo em termos de mortalidade, em doentes muito jovens, particularmente quando a prótese é uma prótese em posição mitral. Bom, mas depois há muitos outros fatores. Qual é o risco de uma reoperação futura? Qual é o risco da hipocoagulação? Se o doente vai aderir à hipocoagulação corretamente? Os fatores geográficos têm muito a ver com isto. Qual é a atividade profissional ou de lazer do doente? Por exemplo, ainda outro dia eu mandei um doente ao Mário Jorge que era bombeiro e, portanto, este doente não pode ter uma prótese mecânica porque vai precisar de ficar hipocoagulado. E, portanto, nós, das duas uma, ou tentamos reparar a válvula, que foi o que fizemos, ou pomos uma prótese biológica. Depois, por outro lado, comorbilidades. Por exemplo, se o doente for um insuficiente renal crónico, vai ter muito mais risco de deterioração estrutural muito precoce da válvula biológica, portanto, vamos optar por uma válvula mecânica. Se a doente é uma doente jovem que vai querer engravidar no futuro, as próteses mecânicas são um desastre, a hipocoagulação durante a gravidez é um problema muito complexo, ou a própria preferência do doente. Bom, mas vamos continuar, porque este não é o tema da apresentação. Mais importante do que isto é que doente é que nós temos à frente, porque é completamente diferente o doente que tem uma função ventricular esquerda preservada daquele que tem uma função ventricular esquerda deprimida, se o doente tem ou não doença coronária associada, se tem doença de outras válvulas associadas, se tem hipertensão pulmonar ou se não tem hipertensão pulmonar, se tem outras comorbilidades. Bom, isto é vulgar lineu, quer dizer, toda a gente percebe que é diferente o doente que nos está à frente. No doente sem complicações, as coisas são relativamente simples. O que é que está recomendado? Vigilância clínica anual ou sempre que haja alteração dos sintomas. Por outro lado, se houver o ecocardiograma, quando é que está recomendado? Está recomendado quando há, numa avaliação basal, pouco tempo após a cirurgia, isto varia um bocadinho de serviço para serviço, mas pouco tempo após a cirurgia, para termos uma avaliação basal, e depois sempre que haja suspeita de disfunção protésica. Quando há sintomas, ou quando há alterações, por exemplo, nas características da auscultação ou do exame físico, ou depois se houver outras comorbilidades que já vos falei, por exemplo, se houver outras valvulopatias associadas. Não havendo nada disto, aqui esta questão já é um bocadinho mais complexa e há alguma diferença entre as recomendações. Os americanos são muito conservadores e dizem que nas próteses biológicas só após 10 anos após a implantação é que devemos começar a fazer ecocardiogramas anuais. Os europeus são muito mais, nesta última versão das guidelines também do ano passado, baixaram bastante este limite e já a pensar nas novas próteses biológicas e nas próteses percutâneas, também que já foram aqui faladas, dizem que o ecocardiograma deve ser feito anualmente. Bom, isto é só para dizer que a ecocardiografia é o principal método de avaliação, há múltiplos critérios, não tem grande interesse para esta apresentação. Vamos mostrar só alguns casos de
Porque é que isto é assim? Porque é que isto está recomendado? São casos reais da minha consulta. Este doente tinha 78 anos, tinha uma insuficiência renal crónica, tinha sido operado a uma válvula mitral, uma prótese biológica, sem complicações, mas depois apareceu 3 meses depois da cirurgia com sintomas de insuficiência cardíaca. Portanto, nós fizemos um ecocardiograma, é o primeiro exame a fazer a estes doentes depois do exame objetivo. A prótese parecia bem, abria bem, mas tinha gradientes altos. E, portanto, depois nós pusemos a cor, vemos aqui um jato de regurgitação periprotésica, portanto, este doente tinha um leak perivalvular, teve necessidade de uma reintervenção. Outro caso, deste caso uma senhora de 73 anos, também uma prótese biológica em posição mitral, tinha uma insuficiência mitral grave, na auscultação tinha um sopro sistólico de novo, que não existia após a cirurgia. Mais uma vez, ecocardiograma, aqui já é o transesofágico, que nós habitualmente fazemos também nestas situações, e vemos mais uma vez disfunção de prótese com insuficiência protésica. Outro caso, um senhor de 78 anos, também foram só próteses biológicas em posição mitral, mas isto é para todas assim. Este tinha fibrilação auricular, internado por um acidente vascular cerebral e, quando fizemos um ecocardiograma, vimos que havia trombose da prótese. Portanto, isto é para explicar porque é que estas recomendações são assim e que a clínica, no fundo, acaba por ser o mais importante no seguimento destes doentes. Bom, passamos para outro tema e vem agora a primeira pergunta. Temos aqui uma senhora de 60 anos que tem uma prótese mecânica bidisco, que foi colocada por uma endocardite, tem uma FA permanente e a minha pergunta é qual é a terapêutica antitrombótica adequada para esta doente. E, portanto, as hipóteses são hipocoagulação com antagonistas da vitamina K, hipocoagulação com um dos novos anticoagulantes orais, antiagregação plaquetária simples com aspirina, antiagregação plaquetária dupla ou hipocoagulação oral e aspirina. Podemos votar? Bom, muito bem. A maioria respondeu hipocoagulação oral com antagonistas da vitamina K, teria sido a minha resposta também. Estes doentes têm indicação para hipocoagulação oral usando um antagonista da vitamina K durante toda a vida. A questão que se põe a seguir, que muitas vezes levanta algumas dúvidas, é qual é o INR que estes doentes devem ter. Nós estamos muito formatados para aquele INR da fibrilação auricular, do intervalo entre o 2 e os 3. Nas próteses isto é um bocadinho diferente e, portanto, nós temos que responder a duas perguntas, que é qual é o tipo de prótese, qual é a trombogenicidade da prótese. E isto tem a ver, as próteses recentes são todas bidisco e são todas pouco trombogénicas. As próteses mais antigas, que foram postas há muitos anos atrás, são mais trombogénicas, particularmente as próteses de bola, que ainda aparecem aí algumas em alguns doentes. E depois, qual é o risco trombótico do doente? Se o doente tem fibrilação auricular associada, por exemplo, se tem uma estenose mitral, se tem disfunção ventricular esquerda, se tem outras próteses associadas. E particularmente se a prótese está em posição, por exemplo, mitral ou tricúspide. E depois, nas próteses, em vez de um intervalo, nós devemos apontar para uma mediana de INR. E neste caso, portanto, esta doente tinha uma prótese mitral, que era recente, bidisco, de pouca trombogenicidade, portanto, mas tinha fibrilação auricular. E, portanto, devemos apontar para um INR mediano à volta dos 3. Porquê é que não devemos dar um NOAC? Porque os NOACs já foram testados em doentes com próteses mecânicas e associam-se a maior risco de trombose e maior risco de hemorragia. Portanto, estão contraindicados nos doentes com próteses mecânicas. A aspirina. A aspirina, aqui a questão é um bocadinho diferente. Os americanos e os europeus têm uma perspectiva um bocadinho diferentes. Quando é que, nós estamos na Europa, portanto vamos usar as guidelines europeias, quando é que devemos associar a aspirina a um hipocoagulante, ao antagonista da vitamina K? Quando há manifestações embólicas no doente que está corretamente hipocoagulado, portanto, nesse caso associamos a aspirina, ou quando, e isto já é uma indicação mais fraca, quando há doença coronária associada. Segundo caso clínico,
sexo masculino, 74 anos, neste caso uma prótese biológica, também recente, em posição aórtica, por estenose grave, está em ritmo sinusal e tem função ventricular esquerda conservada. E agora, aqui, qual é a terapêutica antitrombótica adequada? Hipocoagulação com antagonistas da vitamina K durante 3 meses e depois aspirina, hipocoagulação com NOAC durante 3 meses e depois aspirina, antiagregação plaquetária simples com aspirina durante 3 meses, antiagregação plaquetária dupla durante 3 meses e posteriormente aspirina, ou antiagregação plaquetária simples com aspirina indefinidamente. Vamos votar? Ora bem, eu tenho, portanto, hipocoagulação oral com NOACs durante 3 meses posteriormente aspirina, com antagonistas da vitamina K, ou depois dupla durante 3 meses posteriormente aspirina. Bom, eu devo dizer que neste caso ninguém respondeu certo. Porque efetivamente aquilo que está recomendado neste doente com uma prótese biológica em posição aórtica é fazer aspirina em baixa dose durante 3 meses e posteriormente não há necessidade de qualquer regime antitrombótico neste doente que não tem outros fatores de risco trombóticos associados. Devemos considerar a antiagregação plaquetária dupla durante os 3 a 6 primeiros meses após uma prótese percutânea, nestes casos, embora estes níveis de evidência sejam relativamente isto é mais por consenso do que por outra coisa, porque haja grande evidência. Quando é que devemos fazer a questão da hipocoagulação oral durante 3 meses? Quando as próteses são em posição mitral ou tricúspide, isto aplica-se a próteses ou a anéis, portanto a cirurgias de reparação. E eu percebo porque é que responderam mal, porque efetivamente, por exemplo, as guidelines americanas são diferentes e recomendam aspirina indefinidamente nestes doentes. Queria só chamar a atenção aqui que nestes casos das próteses em posição mitral, biológicas em posição mitral ou tricúspide, a hipocoagulação oral durante 3 meses tem de ser feita com antagonistas da vitamina K durante os 3 primeiros meses após a cirurgia. Posteriormente, se o doente tiver indicação para hipocoagulação oral, ela deve ser mantida e, neste caso, já podem ser utilizados NOACs, embora, mais uma vez, vos devo dizer que, apesar de terem sido incluídos doentes com próteses e anéis nos ensaios, nos grandes ensaios dos NOACs, não há nenhum ensaio clínico específico nestes doentes, mas conceptualmente não há nenhuma razão para que nós não os possamos usar. Um último tema que me parece importante e que também levanta sempre grandes dúvidas é o bridging. Mais um caso clínico, 82 anos, prótese mecânica, esta é uma prótese antiga, em posição aórtica por bicuspidia. Temos uma carta do anestesista a pedir um parecer sobre suspensão da hipocoagulação porque o doente vai precisar de tirar uma catarata e aquilo que nós devemos fazer. Suspender a anticoagulação oral sem terapêutica de substituição, portanto sem bridging. Suspender a anticoagulação oral e fazer bridging com heparina não fracionada. A mesma coisa, mas com heparina de baixo peso molecular. A mesma coisa, mas com aspirina. Ou manter anticoagulação oral. Vamos votar. Muito bem, a maioria respondeu manter a anticoagulação oral, teria também sido esta a minha resposta. Aqui as guidelines são consensuais dos dois lados do Atlântico. Nos doentes em que os procedimentos são de baixo risco hemorrágico e que podem ser facilmente controláveis com medidas locais, devemos manter a hipocoagulação oral, até porque este doente tinha uma prótese mecânica mais antiga, portanto com um risco de trombose maior. O bridging é um tema muito na moda, nós gostamos pouco de bridging atualmente, nós temos dados de ensaios randomizados, mas não em doentes com prótese, isto é na fibrilação auricular, e nestes casos o bridging associa-se a maior risco de hemorragia, sem haver um grande benefício em termos de prevenção das manifestações trombóticas, e alguns dados observacionais demonstram exatamente a mesma coisa, e aqui já com alguns dados em doentes com prótese,
próteses, em que, apesar do risco trombótico das próteses ser naturalmente maior, o bridging parece associar-se muito mais à hemorragia do que propriamente à prevenção de fenómenos trombóticos. Está a decorrer um ensaio clínico randomizado neste contexto, vamos ter de esperar por ele. Até lá, vamos ter de seguir as recomendações, e aquilo que as recomendações nos dizem é que, se a cirurgia for minor, e portanto o risco hemorrágico baixo, não devemos interromper. Se a cirurgia for major e o risco hemorrágico for alto, aqui a decisão é individual, e sendo individual, temos que olhar mais uma vez para esta tabela e avaliar qual é o risco de trombose da prótese, qual é o risco de trombose do doente. Por exemplo, as guidelines americanas já nos dizem que nas próteses mecânicas de última geração em posição aórtica é preferível provavelmente não fazer bridging e suspender durante o mínimo tempo possível a hipocoagulação sem bridging nenhum. Próteses mecânicas de duplo disco de última geração, portanto, em posição aórtica, o mesmo não é verdade nas próteses mitrais. Se precisarmos de interromper, então devemos usar um esquema deste género. Isto está nas recomendações, portanto, parar o anticoagulante 3 a 5 dias antes do procedimento, de modo a termos um INR à volta de 1,5 ou abaixo de 1,5 no dia do procedimento, iniciar a heparina não fracionada quando o INR cair abaixo da margem terapêutica. A enoxaparina é uma alternativa, embora off-label, mas é muito usada e provavelmente bem, e depois suspender algumas horas antes do procedimento e reiniciar logo que possível. Vou acabar. Sim. Pronto, esta pergunta já não vou fazer por questões de tempo, até porque vai haver uma sessão sobre endocardite também neste congresso, e eu acho que isto também está claro para toda a gente, que é em qual destes procedimentos havia indicação para profilaxia antibiótica da endocardite. Aquilo que todos nós sabemos, portanto, estes doentes devem fazer profilaxia antibiótica, são um dos grupos que têm indicação para fazer profilaxia de endocardite infecciosa. Em procedimentos dentários com envolvimento e com manipulação da gengiva, todos os outros procedimentos não têm indicação, desde que obviamente sejam em tecido não infectado. Este também é o esquema que também todos conhecem para a profilaxia da endocardite antibiótica, e mais do que importante do que a profilaxia da endocardite antibiótica são estes cuidados gerais nestes doentes: higiene dentária, evitar a automedicação com antibióticos, desencorajar piercings, tatuagens, etc. E pronto, era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado. Perguntas? Muito bem, temos aqui uma pergunta. Nos doentes com prótese, as nossas atitudes perante o controle de fatores de risco, comorbilidades e os respectivos valores-alvo, por exemplo, os valores-alvo de controle da hipertensão arterial, são idênticos aos outros pacientes? Ora bem, essa é uma excelente questão para a qual não há uma resposta também geral. Obviamente que tudo depende de quem é o doente que temos à frente. Se tivermos um doente, lá está, com doença coronária e que por acaso tem uma prótese por outro motivo qualquer, obviamente que o controle dos fatores de risco é aquele que deve ser para a doença coronária. Se estivermos a falar de um doente em prevenção primária, provavelmente as coisas já não serão exatamente iguais, mas essa é uma questão que temos que individualizar e tratar o doente, nesse caso, de fatores de risco, como se o doente não tivesse uma prótese. A prótese para aqui é completamente acessória. Ok. Por exemplo, pergunta também aqui a Mónica, um bocadinho nesta linha, quais os valores-alvo da pressão arterial nestes doentes? Perante um doente com risco hemorrágico e com indicação para antiagregação, o alvo do INR mantém-se? Eu penso que essa pergunta terá provavelmente a ver com o risco da hipocoagulação num doente que ou muito hipertenso, ou no doente com o risco de desencadearmos uma hipotensão ortostática e cair e ter alguma manifestação hemorrágica, percebo eu, da pergunta. Mais uma vez, obviamente que num doente com risco de, se tivermos um idoso que tem
é comum termos um idoso com uma prótese aórtica e que precise por outro motivo de hipocoagulação, obviamente que devemos prevenir as medidas que aumentam o risco de queda e de hemorragia. Isso não quer dizer que devemos deixar de hipocoagular esse doente por ele ter se ele tiver indicação para hipocoagulação. Mais uma vez, acho que não há aqui uma... Francisco, deixa-me só fazer uma pergunta muito rápida que eu acho que pode ser muito interessante para a medicina geral e familiar, que é, nos doentes com controle de varfino, interessa-nos saber qual é a percentagem de tempo ou a percentagem das amostras que estão dentro do valor, porque isso relaciona-se muito com um bom controle, a ausência de complicações. Estes valores normalmente não vêm nas análises de INR. Tu queres elaborar um bocadinho sobre isso rapidamente, só para conhecer-se melhor? É verdade. Ou seja, é relativamente fácil calcular o TTR, não é? Mas normalmente as análises têm um histórico dos valores prévios de INR e, portanto, basicamente, se nós, olhando rapidamente para esse histórico, conseguimos perceber qual é o tempo em que o doente está no intervalo terapêutico. Mas, mais uma vez, eu queria chamar a atenção, e as guidelines chamam a atenção para isso. Mesmo dentro do intervalo terapêutico, se houver grandes variações do INR, ou seja, imaginem que um doente tem uma indicação para atingirmos um INR à volta dos 3. Embora o intervalo terapêutico ande entre os 2,5 e os 3,5, se o doente dentro desse intervalo terapêutico andar umas vezes muito próximos dos 2,5 e outras vezes muito próximos dos 3,5, andar para cima e para baixo, o risco desse doente, o risco de manifestações hemorrágicas nesse doente e trombóticas é muito superior àquele que anda sistematicamente muito próximo da mediana desse intervalo. E, portanto, é isso que as guidelines dizem que nós devemos focar. Termos um valor mediano à volta do qual devemos ter o nosso doente, mesmo que ele ande dentro do intervalo terapêutico, que esteja sistematicamente dentro do intervalo terapêutico. Isso daria-nos um TTR bom, mas um doente mal controlado. Muito obrigada. Posso só, não sei se aqui da sala, os colegas da sala estejam à vontade de levantar o braço e para nos sinalizar, porque às vezes quando temos, ok, está ali uma colega com... Isto? Não temos tempo, está ali uma colega, mas também estas são as partes mais interessantes. Vamos fazer só uma pergunta aqui da sala, porque senão até parece que aqui da sala ninguém faz perguntas, não é? E também tenho aqui depois uma pergunta muito, muito pertinente mesmo, se puderem. Tá? Ok, é isso. Os doentes com prótese valvular desenvolvem anemia ou costumam desenvolver anemia? Se sim, esta anemia deve ser gerida, digamos... Essa é uma excelente questão. É uma excelente questão. Há o risco podem desenvolver anemia por muitos fatores, mas, obviamente, que quando nós vemos um doente a quem nós pusemos uma prótese e que pouco tempo após nos aparece com uma anemia, há sempre uma coisa em que nós pensamos, cardiologistas, que é ser uma anemia hemolítica por haver normalmente um leak perivalvular que causa hemólise e, portanto, o doente aparece-nos com anemia hemolítica. Nesses doentes, nós temos que estar muito atentos e temos que excluir que haja uma complicação mecânica com a prótese. É uma excelente questão. E esse tipo de anemia, os colegas, por exemplo, não adianta dar ferro? Não, exatamente. Evidente, temos que fazer o estudo da anemia, perceber se é uma anemia hemolítica ou não, e se for uma anemia hemolítica, esse doente tem de ser mandado para o cardiologista. Normalmente isso é uma coisa precoce após a cirurgia, portanto é rapidamente detectado o problema, mas obviamente não é uma anemia ferropénica, não adianta dar ferro, porque ela não vai desaparecer. Bom dia, obrigada. A minha pergunta vai um bocadinho neste sentido das complicações da anticoagulação, no caso de uma válvula mecânica, por exemplo, um doente com um AVC hemorrágico. Como é que se gere? É muito difícil. É muito difícil. Se estivermos a falar de uma prótese mecânica, o doente... Sim, mecânica. Tem mesmo de fazer hipocoagulação oral e com um antagonista da vitamina K. Portanto, esses doentes são geridos
Caso a caso, eu não, confesso-lhe que não sei exatamente na fase aguda qual é o que é que nas unidades da AVC atualmente fazem a esses doentes em termos de terapêutica antitrombótica. Mas, efetivamente, nós não podemos, pura e simplesmente, se o doente tiver uma prótese mecânica, não podemos, pura e simplesmente, suspender a terapêutica antitrombótica desses doentes, porque o risco de trombose existe, e particularmente se for uma prótese de alto risco trombogénico. Eu, se calhar, resumiria dizendo que ele pode morrer da hemorragia, mas também pode morrer da trombose. Portanto, enquanto está com o hematoma muito grande, com efeito de massa, não sei o que mais, e tem risco de continuar a hemorragia, vamos ter que suspender temporariamente em vigilância dentro do ambiente hospitalar, depois que inicia. Eu peço-vos desculpa, mas temos mesmo que continuar, que já estamos atrasados. E, portanto, Francisco, muito obrigada, foste super claro. Mas agora nós temos outro desafio e é para o João Abcacis. E agora a questão é que muitos destes doentes também, apesar de terem doença valvular, e outros mesmo sem doença valvular, têm dilatação da aorta. E a aorta também, de alguma forma, está relacionada com o coração. Portanto, se sai do coração, é do cardiologista. E o que é que a gente faz, então, com estas situações? Muito bem, vamos ver. Muito bom dia a todos. Venho falar de um tema que está relacionado, de facto, que não é tão frequente como os problemas anteriores, mas que tem, sobretudo, importância porque é uma causa de mortalidade importante, a dilatação da aorta e as suas consequências, e todos nós que contactamos ou trabalhamos em serviço de urgência sabemos que estas situações acontecem, portanto, as consequências da dilatação e do aneurisma, e a situação mais grave é a dissecção da aorta com uma mortalidade importante. Vou apresentar dois casos, um inicial para a abordagem e avaliação, portanto o diagnóstico, o que é que nós temos à nossa disposição como metodologias de imagem para seguir estes doentes, e depois a referenciação, quem é que devemos referenciar ao cardiologista, quem é que devemos referenciar para a cirurgia. Nós falamos em dilatação da aorta, ou melhor, aneurisma da aorta, quando as dimensões do vaso superam em 50% as dimensões normais desse vaso. Este aspecto é importante porque, embora a incidência seja baixa na população geral, ela tem uma incidência e uma prevalência crescente deste problema, porque a população envelhece e, portanto, nós vamos ter mais tempo para os doentes terem aortas que vão dilatando. A mortalidade associada também ao aneurisma e à disseção também tem vindo a crescer nos últimos tempos. Isto tem a ver, evidentemente, com o aumento da prevalência da doença, e os vários registros internacionais e de alguns países que seguem bem estes doentes mostram que é muito importante, do ponto de vista de saúde pública, desenvolver programas de screening dos doentes que possam ter dilatação e aneurisma da aorta. Não devemos esquecer, embora estes casos sejam mais raros, que existem doenças genéticas associadas a este problema, nomeadamente o síndrome de Marfan, portanto doenças do tecido conjuntivo e outras patologias associadas, e que habitualmente estão associadas até a lesões que são em tândem, portanto que abrangem vários vasos, não só a aorta, por exemplo, vasos do sistema nervoso central, aneurismas abdominais, dos vasos abdominais. Aquilo que nós temos em problema são exatamente estes. Isto é uma versão extraordinária, portanto, limite da dilatação da aorta. O que nós queremos prevenir é este problema. Isto é um caso recente do meu hospital, uma dilatação com todas as suas complicações, portanto, a disseção, há um hematoma extenso da parede com um falso lúmen, há já zonas de fibrose, cicatrização, portanto, é um processo muito complexo. O que nós queremos evitar no serviço de urgência são as disseções, este flap aqui na aorta ascendente, ou estas complicações associadas na raiz com insuficiência aórtica, hematoma da parede, às vezes até envolvimento das coronárias, infarto com as disseções associadas. O problema é que, de facto, a aorta é um vaso que vai dilatando ao longo do tempo, faz parte do envelhecimento, ele dilata mais no homem do que na mulher, e isso faz parte, é normal. A fisiologia do envelhecimento cursa com redução da elastina e aumento de um determinado tipo de colagênio, e, portanto, o vaso vai dilatando, este vaso de complacência e de elastância vai perdendo essa elastância e vai ficando mais rígido. Também se associa, evidentemente, aos doentes que têm hipertensão, ou seja, há uma grande variabilidade de acordo com a idade, com o género e com os fatores associados, nomeadamente com a hipertensão. É evidente que a dilatação também depende, a dilatação da aorta ascendente e a progressão dessa dilatação depende da sua etiologia, portanto, se há uma etiologia genética por trás, síndromes de Marfan, a doença progride muito mais rapidamente. O extremo é, por exemplo, esta doença de Lloyd-Dietz, que é uma doença mais rara, que está associada a alterações do desenvolvimento facial
e que aumenta muito rapidamente, portanto são doenças que quando há, digamos, síndromes associados, um doente que tem dilatação da aorta e que tem outras alterações fenotípicas, alterações da face ou alterações do tecido conjuntivo ou doentes muito altos, longilíneos, que esticam muitas articulações, devemos estar alerta para um síndrome genético que esteja por trás. Mas, de facto, a evolução desta doença é uma evolução muito variável. Aquilo que parece estar por trás é uma alteração do tecido, da matriz extracelular que suporta o vaso. Portanto, a aorta é um vaso muito complexo em termos de receber a onda de pulso permanente e, portanto, é um vaso rico em fibras de elastina e é provavelmente a alteração das fibras elásticas e da matriz que está na base desta progressão da doença. O primeiro caso que trago é um caso relativamente simples, portanto é um homem de 39 anos, hipertenso, desportista, referenciado para ecocardiografia que está assintomático, tem uma história familiar irrelevante, tem um exame físico sem qualquer alteração e é documentado aneurisma da aorta. Reparem aqui nas várias projeções que a válvula é uma válvula tricúspide, portanto tem mais do que duas comissuras, a válvula bicúspide caracteriza-se por duas comissuras ou menos em cisto, esta tem 3. A válvula abre bem, não tem grande insuficiência, mas de facto há aqui uma dilatação importante e depois, quando nós avaliamos a aorta ascendente, verificamos que as dimensões estão entre 43 e 48, 47, 48. Então, a minha pergunta é, o que fazer a este doente? Como é que investigamos adicionalmente este doente? A ressonância é o exame de primeira escolha porque a disfunção valvular aórtica é predominante. A ressonância é um exame apropriado para o estudo sequencial de um doente jovem. O seguimento deste doente nunca poderá restringir-se ao estudo por ecocardiografia só, e é obrigatório o estudo genético? Podem votar. Muito bem. Eu também concordo convosco. A ressonância é um exame apropriado para o estudo sequencial deste doente. O seguimento deste doente nunca poderá restringir-se ao estudo por ecotranstorácico. Vamos ver adiante se sim ou se não. É discutível, depende da zona da dilatação. O que é que sabemos? Que, de facto, habitualmente pode haver associadas lesões noutros pontos da aorta e, portanto, numa fase de abordagem inicial destes doentes, e se o relatório de ecocardiografia diz aneurisma da aorta, o doente deve ser referenciado à consulta de cardiologia. Eu acho que esta é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que estes doentes têm, de facto, lesões associadas e, portanto, inicialmente devemos estudar globalmente toda a aorta e a válvula aórtica. Há também associados, sobretudo para os aneurismas de outras localizações, mais da aorta abdominal, fatores de risco cardiovasculares clássicos e, portanto, pode haver a necessidade de um estudo periférico e até estudo de doença aterosclerótica, porque há fatores de risco partilhados e devemos estudar geneticamente estes doentes se há história familiar ou se há o tal fenótipo que nos suscita algumas dúvidas. Não devemos esquecer que a bicuspidia da válvula aórtica que este doente não tinha é uma situação frequente, é a cardiopatia congénita mais frequente na população e que está associada à dilatação da aorta ascendente. Há duas teorias para isto, uma que é genética e, portanto, que nós sabemos que quando substituímos a válvula de doentes que têm bicuspidia, a aorta pode continuar a dilatar e, portanto, provavelmente há um substrato genético. E, além disso, os doentes com válvula bicuspide têm alteração do padrão de fluxo e, dependendo do tipo de bicuspidia, a aorta pode dilatar em várias localizações. Ou seja, é a própria alteração estrutural da válvula que condiciona a alteração funcional do fluxo e que isso leva à dilatação da aorta. E este é um aspecto importante que veremos adiante. O ecocardiograma é, de facto, um exame de primeira linha no estudo da aorta. Nós podemos recorrer a várias projeções, subcostal para ver a aorta abdominal, supraesternal para ver o arco aórtico, todas as projeções modificadas do paraesternal para avaliar a aorta ascendente e a válvula, mas, de facto, ele pode ser utilizado se a dilatação é restrita à raiz da aorta. Portanto, nas situações em que estudamos o doente inicialmente da aorta toda e há apenas dilatação da raiz, podemos seguir estes doentes com ecocardiografia e não precisamos de uma metodologia avançada. A TAC, para a avaliação inicial, é provavelmente o exame mais importante que estes doentes devem fazer. Para já, porque tem uma acessibilidade muito razoável, permite o estudo global da aorta e é uma aquisição e é um processamento rápido. O problema é que estamos a tratar muitas vezes doentes jovens que precisam de um seguimento a longo prazo e não devemos esquecer que
A radiação em medicina é um aspecto que não deve ser desprezado e, portanto, estes doentes que são doentes assintomáticos, supostamente que acham que não têm doença nenhuma, que vão ser seguidos durante longos anos, nós não lhes devemos causar mais iatrogenia com a radiação e, portanto, devemos direcioná-los para um estudo que não tenha radiação associada. Estes são aspectos particulares da aquisição, portanto nós sabemos que as TACs não podem ser feitas todas da mesma maneira, a TAC para o estudo da raiz da aorta tem que ter sincronização com o eletrocardiograma e portanto isto tem a ver com aspectos técnicos. Quando há patologia aguda suspeita tem que se fazer um protocolo completo, portanto primeiro sem contraste, depois com contraste, depois após a injeção de contraste para avaliar a presença de possíveis complicações agudas e temos que ter uma caracterização completa, portanto é importante ter uma caracterização completa, se há placas complexas, se há tromas complexos, se há hematomas morais, portanto se há patologia crónica relacionada, por exemplo, com disseção para além da raiz da aorta. Este, por exemplo, é um caso de uma TAC num doente que tinha colocado uma prótese valvular aórtica e que dilatou a raiz da aorta extremamente. Portanto, a TAC permite estes cortes orientados perpendicularmente ao longo eixo do vaso e é assim que devemos medir a aorta, por TAC. E a ressonância é um exame que, digamos, é um exame de segunda linha, mas que é um exame muito bom para o seguimento destes doentes, porque é um exame multimodal, permite várias avaliações num único exame. Nomeadamente, permite olhar muito bem para a válvula e quantificar a insuficiência, já foi falado antes, sobretudo para insuficiências complexas, a ressonância é um bom exame para tirar dúvidas. Permite também as mesmas medições que a TAC, permite fazer angiografia e, portanto, estudar o vaso em toda a sua complexidade e permite ainda, com modalidades mais recentes, avaliar o fluxo e, portanto, estudar se há alterações do fluxo que podem condicionar a dilatação. Nós devemos, há regras para relatar doentes com dilatações e aneurismas da aorta, portanto, devemos relatar no estudo inicial todos estes pontos que são importantes na aorta, desde a raiz à junção sinotubular. Se a junção sinotubular desaparece, isto é mais favorável à presença de síndromes genéticos, avaliar o arco e depois a aorta mais distal. Estes são aspectos muito técnicos do relatório. E eu passo então ao segundo caso, que diz respeito também a um doente jovem de 33 anos, referenciado para ecocardiografia, sem história de hipertensão, com um cansaço de novo nos últimos meses, com uma história familiar irrelevante, tinha um exame físico sem alterações para além do sopro sistólico e diastólico. Portanto, nós o que temos aqui é uma válvula com algum espessamento para um doente jovem e temos uma insuficiência que, avaliada no conjunto, é uma insuficiência moderada a grave. A válvula, que se repararem, tem apenas, quando abre, tem apenas duas comissuras, portanto isto é uma válvula bicúspide, embora tenha ali uma RAF, e a dimensão máxima da aorta era de 44 mm. E portanto a minha pergunta é, contextualizando este caso, se a prevalência de bicuspidia em doentes com disseção aórtica é idêntica à prevalência de bicuspidia na população em geral, se o doente tem indicação para terapêutica com beta-bloqueante e ARA2, se o risco de ruptura de disseção é idêntico aos doentes com síndrome de Marfan e se a reparação, preservação valvular pode ser considerada neste doente jovem. Podem responder. Ok, muito bem. Esta é, de facto, a resposta mais apropriada. Vamos ver porquê. Quando falamos em utilização de beta-bloqueantes e antagonistas dos receptores da angiotensina, estamos, no fundo, a retirar informação de estudos que foram feitos em doentes com doença de Marfan. Portanto, os doentes com doença de Marfan foi verificado que, quando têm dilatação da aorta, beneficiam da utilização de ARAS2, porque a alteração da matriz tem subjacente uma alteração ultraestrutural e bioquímica que é interrompida por estes fármacos. E, portanto, a extrapolação para os outros doentes que têm aneurisma da aorta é uma extrapolação, digamos, à semelhança do que acontece na aorta dos doentes com Marfan, mas não há
evidência. Portanto, o que nós devemos fazer na prática é um controle estrito tensional nos doentes que têm aneurisma da aorta. E esse controle é inicialmente feito com beta-bloqueante para reduzir a pressão de pulso e diminuir as probabilidades da aorta dilatar. Depois podemos utilizar em segunda linha estes fármacos ou em associação. No caso dos aneurismas da aorta abdominal, embora fugindo ao tema, porque são aneurismas com maior associação à aterosclerose, pode haver benefício de fazer estatina. Há, digamos, o consenso geral que há uma restrição ao exercício físico isométrico para reduzir a tensão dentro da aorta. Este slide eu acho que é provavelmente o mais importante desta sessão. Como é que nós devemos referenciar os doentes com aneurisma da aorta? Habitualmente, se o doente não tem história familiar, não tem um aspecto de ter uma doença genética, nós devemos referenciar para cirurgia as aortas com dimensões superiores a 55 mm, portanto a aorta ascendente. Isto porquê? Porque sabemos que o risco de complicações associadas excede o risco cirúrgico associado. E também sabemos que acima dos 60 mm as aortas perdem completamente a sua capacitância e elasticidade e, portanto, tornam-se tubos rígidos e as complicações associadas são muito mais frequentes. Nos doentes com válvulas bicúspides, este valor, ao contrário das guidelines mais antigas, é também idêntico aos doentes com as aortas com válvulas tricúspides. A não ser que o doente tenha outras condicionantes, como, por exemplo, uma hipertensão não controlada, um crescimento rápido da aorta, uma história familiar de disseção, ou ainda outras associações, como, por exemplo, a presença de coartação antiga ou tratada. Nos doentes que têm bicuspidia e que planeiam a gravidez, o nosso cut-off para operar também deve ser mais baixo, porque estes doentes, como também referirei adiante, são mais a risco, portanto têm maior risco. Nos doentes com bicuspidia e insuficiência aórtica grave com indicação cirúrgica, como era aquele doente, os doentes que têm dimensões da aorta superior a 45, portanto, o nosso limiar baixa, porque sabemos que estas aortas podem vir a dilatar depois de tratada a válvula, e depois temos síndromes genéticos, então os nossos limiares baixam. Portanto, doença do Marfan ou parecido com doença genética baixa para 50, o nosso limiar, e ainda se têm acrescidos outros fatores de risco, como, por exemplo, a história familiar de disseção, insuficiência aórtica grave, o aumento muito rápido das dimensões, o planeamento da gravidez ou específicas mutações que são avaliadas na consulta de genética, então os nossos valores descem ainda mais para 45. Isto para vos mostrar que, mais uma vez, o diagnóstico de aneurisma obriga à referenciação ao cardiologista e depois a decisão é individualizada de acordo com este quadro e depois com este algoritmo se existe patologia valvular associada e, nomeadamente, se a válvula é bicúspide. Nós muitas vezes e cada vez mais costumamos relatar o tipo de bicuspidia que os doentes têm. Esta é a classificação mais recente que avalia, portanto, que classifica a bicuspidia em tipo 0, tipo 1 ou tipo 2, de acordo com o número de RAFs que os doentes têm, portanto, nas válvulas que são bicúspides. E porquê é que isto pode ser importante? Parece haver alguma evidência de que o tipo de bicuspidia condiciona o tipo de dilatação e que há umas formas muito específicas, nomeadamente o chamado fenótipo da raiz, que são doentes jovens, homens, com raízes dilatadas e com válvulas bicúspides e que parecem evoluir mais rápido que as outras bicuspidias. E, portanto, ainda temos que se classificar, como se continuarmos a classificar melhor, temos melhores probabilidades de saber o que acontece a estes doentes. Para terminar, só dizer que a grávida ou a mulher que pretende engravidar deve ser seguida de forma diferente em consulta de cardiologia específica e multidisciplinar. E, finalmente, as opções terapêuticas que nós temos, isto para termos uma noção do que é que fazemos aos doentes depois de os referenciar para a cirurgia. Quando os doentes têm limitação da dilatação à aorta ascendente, podemos colocar um conduto na aorta ascendente e não mexer na raiz, e, portanto, isto é, digamos, a intervenção mais simples, porque não necessita de intervir na raiz da aorta. Mas há possibilidade também, nos aneurismas proximais, de reparar a válvula e, portanto, preservar a válvula nativa do doente, como foi feito neste doente. Portanto, este doente tinha uma válvula bicúspide que foi intervencionada, foi remodelada à raiz com reimplantação e, portanto, o doente ficou com uma válvula com uma insuficiência menor e tratou também a dilatação da raiz e do início da aorta. E, portanto, é possível fazer em doentes que têm dilatação da raiz e cúspides normais ou dilatação
isolada da crista sinotubular ou com bicuspidia com insuficiência aórtica, referenciá-los para a cirurgia de reparação. E é esta a minha apresentação. Sim. Tenho? Faço? Ok. Muito bem. Antes disso, tenho um comentário para a Cristina. Se quiseres verificar aquilo que estavas a afirmar na sala, podemos fazer um televoto. Ok. Olha, futebol à parte, estamos muito atrasados. Perguntinha, por favor. Está bem. Tu vais logo para o penalti. Raquel, pergunta à Raquel. Como rastrear familiares de doentes com disseção da aorta? Os doentes com disseção da aorta, se tiverem, portanto, uma história de dilatação prévia, porque há disseções que não têm dilatação prévia, devem ser observados e referenciados para a realização de ecocardiograma. Se há história familiar, também os familiares de primeira linha devem ser referenciados para a observação. Portanto, esta resposta é fácil. Portanto, dilatação da aorta igual a rastreio de familiares, disseção da aorta, se tiver dilatação prévia, também. Um aspecto que eu não referi, como é que devemos seguir estes doentes do ponto de vista de estudos de imagem, portanto, doentes que estão em seguimento antes de ser referenciados. Se a dilatação para uma aorta com válvula tricúspide normal não está acima dos 50, devemos segui-los anualmente, realizar um estudo de imagem anual, e logo que se começa a aproximar do cutoff, portanto, a menos de 5 milímetros do cutoff, portanto, no caso da aorta com válvula tricúspide será entre os 50 e os 55, a nossa avaliação deve ser entre 3 a 6 meses. Cuidado com os síndromes genéticos. E cuidado com os síndromes genéticos, devem ser controlados de forma muito mais apertada. Carlos, última pergunta. Não tenho mais. Sala, uma pergunta. Por favor. Olá, bom dia. Em relação às dimensões, antigamente era costume ver-se dimensões diferentes para homens e mulheres. Isto ainda se mantém ou já não? Normalmente, portanto, para a estatura, as indicações cirúrgicas são idênticas para o homem e para a mulher. Há condições particulares em que devemos indexar, nomeadamente quando estamos a falar de extremos de estatura. Para os síndromes genéticos, por exemplo, os doentes com síndrome de Turner, que são doentes com maior probabilidade de dilatar a aorta, devemos sempre indexar, porque são doentes pequeninos e, portanto, pessoas com estatura pequena devemos indexar e os valores andam à volta de 27 milímetros por metro quadrado. Nos doentes com Marfan devemos indexar, podemos também indexar, e há uma nova medida que se usa, que é a área da maior zona de dilatada em relação à altura do doente. E se for superior a 10, é uma conta simples, então pode haver indicação cirúrgica nessa situação. Muito bem. O tempo já ultrapassado, não podemos entrar nas próximas sessões. Eu acho que as sessões em si foram bastante esclarecedoras. As mensagens foram também bem entendidas. Eu dava por encerrada o ciclo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.